Olá, viajando pela história da língua portuguesa. Mas quando foi que isso aconteceu? Você já pensou? Como foi essa língua? A língua é como um rio caudaloso, longo, que não se detém em seu curso, viajando por todos os lugares com suas particularidades. Aqui eu trago a devolutiva de uma atividade para correção. A língua é um sistema de signos, de palavras, de vocábulos que nós utilizamos com suas regras próprias, suas regras gramaticais e utilizamos também para nos comunicarmos dentro de um grupo específico. E que grupo seria esse? O grupo da criança, o grupo do adolescente, do adulto ou o grupo do idoso. Qual foi a língua indígena que influenciou o português atual? O português aqui no Brasil foi influenciado pela língua tupinambá ou tupi-guarani, falada pelos índios que habitavam o litoral. Litoral esse em harmonia com suas matas, suas floras, seu verde, seus animais, e o povo indígena que vivia aqui em harmonia e tranquilidade. A língua portuguesa herdou um vasto vocabulário. De qual língua? Herdou um vasto vocabulário da língua indígena, principalmente relacionada à fauna, flora e palavras relacionadas à natureza. Mas também trouxe a riqueza pelas mãos dos escravos africanos que aqui chegaram, sua cultura e também dos imigrantes. Mas o que seria o latim? Língua indo-europeia que se originou no Lácio, região italiana onde fica Roma, divulgada posteriormente às províncias sob o domínio do Império Romano. Sua expansão territorial, suas conquistas e diferenças do original deram origem ao latim vulgar e, posteriormente, às línguas neolatinas e românicas. Aqui, uma expressão latim. Você sabia? Carpe diem, aproveita o dia. Como era o latim vulgar? Era uma língua latim falada sem preocupação com as normas gramaticais, como se fosse o português coloquial, sem compromisso, com regras, ou seja, a fala do cotidiano, do dia a dia. Quem falava o latim vulgar? Era uma língua forte falada pelos navegantes, pelos trabalhadores, comerciantes, ou seja, a língua do povão. A evolução do latim para as línguas neolatinas. Neo, novo, nova. Latinas vem do latim. O latim era a língua oficial do Império Romano, que por onde passava, conquistando terras, levava a língua e impunha essa língua. Aí sim, o povo começou a falar e veio toda seu modo particular de falar, surgindo o latim vulgar. Era a língua do povo, usada no cotidiano, com finalidades práticas. Era falado por populares analfabetos, não apresentando rigor gramatical. E o que seria uma língua neolatina? Como já disse, neo é novo, latina vem do latim. Com a decadência do Império Romano, ou seja, a queda do Império, a língua latim sofreu transformações, dando origem a novas línguas. Línguas neolatinas, também chamadas de línguas românicas, são línguas que tiveram sua origem no latim, mas especificamente no latim vulgar. Também dentro dessas línguas neolatinas, o português, o espanhol, o italiano, o francês, o galego, catalão, romeno, provençal. Sendo uma língua neolatina, é fácil identificar similaridades entre o português e o latim. Aí você vê em português pão, em latim pan, alto, altum, des, decim, e aí vai. Pode pesquisar, que você vai encontrar muitos exemplos. O latim é tão moderno que ganhou a simpatia dos publicitários, os comerciantes, os donos, empresários, que adoram resgatar seus termos. Observe a imagem e veja alguns exemplos
que falamos latim e nem percebemos. O sabonete Lux, olha, Lux é latim. Os sorvetes, né, deliciosos, da Que Bom, Magno, latim. Português do mundo é atualmente falado em diversos países que formam a comunidade dos países de língua portuguesa, entre eles Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé, Príncipe, Guiné-Bissau. A língua não tem como se unificar, como já foi falado, mas a escrita, onde fala-se português, veio a reforma, mudança, né, ortográfica, para que a escrita seja a mesma, tanto no Brasil, Portugal ou Moçambique. Dentro disso tudo, a gente traz a linguagem, não é isso mesmo? Que é a arte da fala, da escrita, da expressão. Todo ser humano precisa se comunicar aqui no Brasil, Portugal ou na África. E a linguagem faz isso, né? E como faz? A imagem fala por si só. Você observa a expressão de felicidade, o movimento do corpo, a ação do homem, né? Os corações saltitantes. Tudo isso aqui é uma linguagem, uma imagem que traz uma linguagem não verbal. A linguagem é a língua. A linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias, sentimentos. Trata de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Já a língua é um código verbal, né, característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Também temos Libras, que é a língua brasileira de sinais, considerada a língua natural das comunidades surdas. Temos aí os tipos de linguagem: a linguagem verbal, composta essencialmente de palavras, né? De fala, palavras, e a não verbal, que a interação acontece por meio de outros mecanismos que não a escrita, que é a imagem, que é o desenho, que é um sinal, um símbolo. E hoje, atualmente, a linguagem digital é a difusão da informática, né? Sem ela, não estaremos aqui com essas plataformas e com as aulas online, as aulas remotas. Para fixar melhor, vem o mapa bem colorido com os países, né, que falam a língua portuguesa. Basta você conferir, já foi citado, né? Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Fica aqui para conferir e desejo a todos um bom aprendizado e que possam conferir e corrigir sua devolutiva que estará no ambiente AVA. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fiquem com Deus. Professora Rosângela Meira.